Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor mais uma vez. Eu queria muito ler um versículo para a igreja, assim, para todos nós que aqui estamos, né, e que possam ler comigo essa mensagem, que ela tem falado ao meu coração. Ela se encontra lá em 1 Crônica, no versículo 28, no capítulo 20, que o Senhor diz assim, ó, seja forte, corajoso, mão ao trabalho, não tenha medo, nem desanime, pois Deus, ó Senhor, é o meu Deus, está com você. Ele não te deixará e nem o abandonará, até que termine toda a construção do templo do Senhor. Eu fiquei parando assim e meditando nessa passagem. E eu pensei o quanto muitas das vezes nós pensamos que conhecemos ao Senhor, quanto nós pensamos que entendemos a vontade de Deus. Certa vez na minha vida foi assim, eu pensava que eu entendia o que Deus ele tinha preparado para mim. Eu entendi o que Deus tinha reservado para minha vida. Eu pensava que eu conhecia o Senhor. E quantas das vezes nas nossas vidas não é assim? Nós pensamos que conhecemos o Senhor, nós pensamos que sabemos tudo que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Pensamos até que somos íntimos do Senhor, simplesmente muitas das vezes porque somos batizados com o Espírito Santo, porque falamos língua ou porque pregamos. Mas eu entendi que a gente só passa a conhecer a Deus numa grande provação. A gente só passa a entender quem é o Senhor na nossa vida quando nós passamos por uma grande dificuldade. E eu antes de muita coisa na minha vida, eu pensava dessa maneira, que eu conhecia o Senhor, que nada poderia me abater, porque o Senhor era o meu escudo, o Senhor era a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na angústia. E eu pensava assim, dessa maneira. Não é que eu pensava, mas não é que a gente não deva pensar assim, certo? A gente tem que pensar assim, mas só pensar não é o suficiente. Nós temos que ter essa certeza dentro do nosso coração. E eu paro e penso em tudo que eu vivi, tudo que eu passei, e eu falava, Senhor, eu pensava que eu te conhecia, eu conhecia o Senhor de ouvir falar, eu conhecia o Senhor por aquilo que as pessoas falavam para mim, pelos testemunhos das pessoas. Eu só passei a conhecer a Deus de verdade quando eu comecei a experimentar os meus próprios testemunhos, quando eu consegui começar a alcançar as minhas próprias provações e as minhas próprias conquistas, porque aí eu realmente vi o quanto eu conhecia Deus e antes não conhecia o Senhor e pensava que conhecia. E houve uma época na minha vida que, quando eu me separei, eu pensava que antes disso eu conhecia Deus de maneira sobrenatural. Mas quando a prova bateu na minha porta, quando eu me vi desesperada, quando eu me vi sozinha, eu falei, Senhor, cadê você? Senhor, tu me abandonou. Senhor, tu me deixaste. E eu não lembrei dessa passagem que o Senhor falou para mim, seja forte, seja corajoso, não temas. Ele fala isso pra gente 360 vezes. Seja forte, seja corajoso. Todo dia o Senhor está nos animando, dizendo que Ele é conosco. Mas na hora da provação, nós conseguimos esquecer essa palavra que é tão importante e preciosa. Não tema, seja corajoso. Eu vou ser contigo. Tudo que você passar, você não vai estar passando sozinho. Eu vou estar te ajudando. E na minha grande provação, eu só falava para o Senhor, Senhor, por que tu me abandonaste? Senhor, por que tu me deixaste? Senhor, por que tantos porquê que eu fazia para o Senhor? E só saía lágrima dos meus olhos, só saía desespero do meu coração. E eu continuava dizendo, Senhor, por quê? Senhor, Senhor, por quê? Senhor, eu estava na tua presença, eu estava te buscando, eu estava fazendo a tua obra, eu estava fazendo a tua vontade. Por que tu me desamparaste, Deus? O que
que eu fiz? O que que eu fiz, Senhor? Eu não merecia, Jesus. Eu não merecia tudo isso que está sobrevindo sobre a minha casa, sobre a minha família. E o desespero, ele começou a bater na minha porta. Eu comecei a me desesperar. E nesse desespero veio a desesperança. Eu comecei a me desesperançar. Eu falei, Senhor, minha vida está acabada, Jesus. Senhor, acabou tudo para mim. O que que vai ser de mim, Senhor? Mas a gente esquece que a nossa segurança é o Senhor. A gente esquece que a nossa segurança é Deus. Quem nos dá tudo é o Senhor. Mas o desespero foi tão grande que bateu na minha porta, que eu falei, Senhor, cadê o Senhor? O que que vai ser da minha vida, Jesus? Senhor, o que que vai ser dos meus filhos, Senhor? Senhor, o que que eu vou fazer? Acabou tudo, Jesus. Acabou tudo. E você vai se desesperançando, sabe? Aquela tristeza vai batendo no seu coração e começa você a entrar em estado de depressão. E o Senhor continua falando contigo, não desanime, seja forte, corajoso, mas aquela palavra não faz efeito dentro do nosso coração. Aquela palavra, ela não faz efeito na nossa vida, porque a gente passa a desligar daquilo que é certo e que é verdadeiro. Eu tô contigo. Até você construir tudo o que eu tenho para construir na tua vida, eu sou contigo, mas a gente tá tão envolvido nas nossas tristezas, tão envolvido nas nossas dores, que a gente não consegue enxergar que o Senhor tem um plano maior nas nossas vidas, que o que saiu hoje, amanhã vai entrar melhor, assim como ele fez com Jó. O que hoje parece um sofrimento, é um sofrimento, amanhã torna-se um aprendizado. Hoje eu olho para trás e vejo que o Senhor tem sido o meu socorro todos os dias. Hoje eu olho para trás e consigo enxergar o quanto o Senhor é maravilhoso comigo. Hoje eu olho para trás e tento entender com o Senhor como eu poderia ser grato a Ele por tudo que Ele tem feito na minha vida, na minha casa, na vida dos meus filhos. Eu me pergunto e respondo para mim mesmo, Senhor, se as tuas mãos não estivessem sobre a minha vida, eu não teria suportado tudo aquilo que eu passei. Eu passei pensando que eu estava sozinha, mas verdadeiramente Deus, ele nos leva no colo na hora da nossa aprovação. E lá na frente ele nos mostra que nós não estamos só, que isso é só um vento que está passando nas nossas vidas por um instante, que por um momento ele vai doer. Esse vento vai fazer com que você sinta frio. E frio não é algo confortável, não é algo que nós gostamos de sentir, mas que esse vento vai se tornar futuramente uma brisa suave, uma brisa que vai acalentar o nosso coração. E lá na frente nós vamos alcançar o testemunho com o Senhor. Lá na frente nós vamos ver que verdadeiramente nós não estávamos sozinhos. Lá na frente a gente vai ver que o Senhor, ele estava nos ajudando. Lá na frente nós vamos ver e vamos lembrar que o Senhor falava todos os dias comigo e com você: não temas, porque eu sou contigo. Seja forte, seja corajoso. Foi o que o Senhor falou para Josué. Ele fala para nós também: seja forte, seja corajoso. O melhor de Deus ainda está por vir. O Senhor não permite algo acontecer na nossa vida para que nós venhamos nos desesperançar. O Senhor não permite algo nas nossas vidas para que nós possamos desanimar da presença dele. Tudo isso é só um período. Tudo isso que eu e você estamos vivendo ou passando é só uma passagem. Lá na frente nós vamos entender que a vontade de Deus era algo sobrenatural nas nossas vidas e que aquilo ali era só para que nós pudéssemos aprender a valorizar tudo aquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos e nas minhas mãos. Nós vamos entender que nós precisávamos conhecer aquele que nós chamamos de Pai, porque um filho, ele tem que conhecer o Pai, eles têm que saber até onde é o limite do que o Pai é capaz de fazer por ele. E o Senhor, ele quer exceder os nossos limites. Nós pensamos, nós limitamos a ação de Deus nas nossas vidas. Nós limitamos aquilo que Deus
pode fazer para nós, mas o Senhor é ilimitável em nos dar vitória. O Senhor é ilimitável para fazer aquilo que o nosso coração tanto deseja. Vamos crer, mas que o Senhor, Ele é poderoso. Vamos crer que o Senhor, Ele tem palavras de vitória para nossas vidas, e não são palavras que nós só professamos com as nossas bocas. São palavras que nós precisamos vivenciar todos os dias da nossa vida. São palavras que vai nos sustentar nos momentos de provações. São palavras que vão nos edificar nas horas das nossas dificuldades. E se eu não tivesse me agarrado nessas palavras na hora que a desesperança bateu no meu coração, hoje eu não estaria aqui contando e falando que o Senhor é maravilhoso. E eu não digo hoje que Ele é maravilhoso da boca para fora. Eu digo maravilhoso porque eu vivo essa maravilha de Deus na minha vida. Eu vivo aquilo que Ele está me proporcionando. Eu alcanço hoje aquilo que Ele tem de melhor para mim. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso. Ele deu o teu filho, o teu único filho, para que eu e você tivéssemos vida. O Senhor, Ele deu o teu único filho, Ele não poupou por amor a mim e por amor a você. Vamos crer que o Senhor é misericordioso para nos abençoar e para transformar a nossa vida, para transformar o nosso cativeiro. Fique com essa palavra.